O que é o grande desafio que Deus impõe ao cristianismo? O grande desafio que Deus impõe ao cristianismo é que haja muitas igrejas. O que significam as muitas igrejas? O que é uma igreja em si? Deixa eu lhes dizer algumas coisas rapidamente. É possível que haja igrejas que não preguem a Cristo. É possível. É possível que haja igrejas que interpretem erroneamente a Cristo. É possível. É possível que haja movimentos religiosos que, mesmo que a Escritura diga, não terás outros deuses diante de mim, elas tenham outros deuses diante dela. E são igrejas. É possível que as Escrituras digam, olha, cuidado com o matrimônio, cuidado com o casamento, é uma instituição, a família é uma instituição que eu crio. E é possível que igrejas, ao invés de defender os princípios monogâmicos do lar, aceitem os princípios polígamos. É possível que igrejas, ao invés de não tomar o santo nome do Senhor Deus em vão, o tomem com uma facilidade, como se ele fosse um qualquer, e são igrejas. É possível que, mesmo que as Escrituras digam, mesmo que toda a igreja apostólica de 2000 anos diga que Jesus Cristo é o nosso descanso, que Jesus Cristo é a única condição que nossa alma tem de descansar, é possível que igrejas digam, não é Jesus Cristo o dia do descanso, é um dia na semana. E continuem a se chamar de igrejas. Estou querendo dizer que igrejas podem existir sem Jesus. Pode existir sem Cristo, podem existir sem Deus, podem existir sem o Espírito de Deus, podem existir sem Deus, o Santo Deus de Israel, como nós cantamos nesses cânticos. E continuem a ser igrejas, e elas têm CNPJ, elas têm prédio próprio, elas têm o local, e elas têm uma placa na frente que diz, é uma igreja. Bom, eu só reforço uma diferença entre igreja e cristianismo. Parece-me que nem sempre igreja e cristianismo são a mesma coisa. Qualquer um hoje, nos dias atuais, mais do que nos tempos antigos, cria igreja. Cria uma igreja no seu nome. Cria uma igreja no seu CPF. Cria uma igreja e um CNPJ em que o CPF é o CPF da pessoa, em que a renda de toda a igreja venha para ela. É possível? É possível que criem-se igrejas atuais tão distantes dos princípios das igrejas iniciais, como, por exemplo, para uma igreja ser considerada uma igreja mesmo, nos tempos da Reforma Protestante, ela tinha que ter pelo menos 3 coisas. Ela tinha que ter a fiel exposição da palavra, ela tinha que ter a correta administração dos sacramentos, batismo e ceia, e ela teria que ter uma adequada administração da disciplina eclesiástica para que houvesse santidade. É ou não é possível que haja igrejas hoje que disciplina não existe, afinal de contas ninguém nem admite, não aceita nem passar pela disciplina, as pessoas mudam de igreja, elas vão para uma outra igreja, geralmente meio parecida com a primeira. É possível ou não é que os sacramentos, batismo e ceia, isso é uma coisa antiga, isso não faz sentido para nós, eu não quero participar disso. É possível ou não é? E não é possível também que igrejas não preguem fielmente a palavra de Deus? É possível também. Contudo, mantém seus nomes como nome de igreja. Contudo, eu quero afirmar ou contrabalancear, igreja não é sinônimo de cristianismo. Porque pode ser que haja igreja que não fale de salvação, pode ser que a igreja que não fale do testemunho, da capacitação do Espírito Santo, do exercício da fidelidade, da honra, da ética. Pode ser que sim. E elas permanecem com o nome igreja. Mas o cristianismo não pode. O cristianismo não pode ficar sem falar de salvação. O cristianismo não pode ficar sem falar de testemunho. O cristianismo não pode ficar sem falar do poder de Deus. Mas para que é o poder de Deus? Para nos atender? Não, o cristianismo não fala isso. O cristianismo fala de um poder de Deus, um poder livre de Deus.
Um poder que Deus age de acordo com a sua vontade, não a minha. Isso é cristianismo. Quantas igrejas vocês conhecem que se enquadram dentro de um cristianismo em que a oração respeita, mas eu estou falando respeita mesmo a vontade de Deus? Quantas nos dias atuais? Quantas igrejas nós conhecemos que o testemunho da glória de Deus é a meta dos membros? Quantas? E quantas igrejas nós conhecemos que correm, trabalham e se fatigam mesmo na obra da salvação? Quantas? Poucas, claro, porque nos dias atuais, igreja parece estar muito diferente e muito distante do cristianismo. Eu quero lhes falar do cristianismo. Quero lhes falar do cristianismo de Atos 2. O cristianismo que Atos 2 parece mostrar. E o cristianismo que Atos 2 parece mostrar não é um cristianismo que o homem controla. Igrejas, os pastores controlam. Bom, os pastores controlam porque acham que controlam. Mas na verdade, antes dos pastores controlarem as igrejas, os membros a controlam. Em igrejas, pessoas controlam Deus. Pastores são servos ou trabalhadores para que Deus atenda melhor os desejos dos membros. Igrejas fazem isso com Deus, mas no cristianismo não. No cristianismo, não é a igreja que controla Deus, é Deus que controla. Esse texto parece nos mostrar que o cristianismo não é algo que nós possamos dominar. O cristianismo é algo que acontece na gente. O cristianismo não é produzido por mim. Igrejas são produzidas. Barbaridade. Coisa mais fácil de produzir é a igreja. Como se constroem, se levantam igrejas nos dias atuais? Eu quero ver levantar o cristianismo. Eu quero ver dominar o poder do Espírito Santo de Deus. Ok, mas a gente aviva, a gente pula, a gente dança, a gente grita, a gente faz tremer e continuará sendo uma obra do homem, tentando dominar Deus, controlar Deus. As igrejas dão meta para que as pessoas aumentem a sua fé, mas no cristianismo não. No cristianismo, eu não tenho força para estabelecer a minha fé. Nas igrejas, as pessoas dizem, evolua no seu raciocínio e você chegará à condição de entender quem é Deus. No cristianismo, não. No cristianismo, ou Deus se mostra, ou a gente fica no escuro. A minha pergunta nessa breve introdução é, o que nós conhecemos mais? Igrejas ou o cristianismo? Há um risco de nós confundirmos igrejas com cristianismo? Sim, há. Porque boa parte do que se chama igreja se diz dentro do cristianismo. Eles dizem, nós somos do povo de Deus. Não importa se a Bíblia estiver fechada. Não importa se a palavra não estiver sendo pregada. Não importa se o poder de Deus não estiver sendo exaltado. Não importa. Eles dizem, nós somos o cristianismo, e isso tem confundido milhões e milhões. Eu gostaria de, nessa breve introdução, dizer que há uma diferença no que se fala a largo conceito de igreja e de cristianismo. Atos 2 parece nos levar aos princípios do cristianismo. E aí, então, nós vamos perceber se as igrejas são uma derivação do cristianismo, se elas são uma expressão do cristianismo, ou se elas são pequenos monstros, anômalos, levantados como, muitas vezes, ídolos, para justamente afastar o povo de Deus do próprio Deus.